Olá, turma B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. Creio que todos vocês devem conhecer esse aparelhinho bonitinho aqui chamado celular, certo? Como a gente estava vendo na aula passada sobre a evolução do telefone, hoje já chega a hora de a gente falar sobre esse aparelhinho aqui, ó. Como ele chegou até ter todas essas funcionalidades que a gente conhece hoje. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Então, o aparelho celular, ele tem sua origem por volta dos anos de 1980, lá nos Estados Unidos. O primeiro modelo era chamado de Dynatac 8000X. Então ele começa, nos anos 80 ele é inventado por esse senhorzinho aqui, onde ele realiza a primeira ligação via um aparelho móvel. Então ele começa a sua história a partir daí. No Brasil, esse aparelho só chega por volta dos anos 90. Nos anos 90, ele começa a surgir no Brasil, então. Nessa época, ele ainda tinha alguns problemas, como muito pesado para você, por ser um celular móvel, um telefone móvel, como é que eu vou carregar ele para todo lado? Já pensou colocar esse aparelho desse tamanho no bolso? Cara, é um pouco complicado, né? Então, logo depois vieram esses outros modelos aqui, chamado de modelo Flip, que é um pouco menor. Então, ele começa a diminuir, transformar para tentar melhorar essa funcionalidade. Ele tinha alguns problemas. Primeiro, o tamanho dele era muito grande para a época. Outro problema muito grave que ele tinha, muito pesado, então dificultava muito para você levar ele. Outro problema, não tinha muitas redes de telefone celular, então você ficava restrito a apenas a alguns lugares, ou então você carregava uma antena consigo para onde você fosse para tentar utilizar esse aparelho. E outro, por final, ele era muito caro também. Então, depois resolveram o problema do tamanho com os modelos Flip. Esse aqui é o modelo StarTAC da Motorola, que é um modelo menor para tentar melhorar e aprimorar essa invenção. Mas o aparelho celular ele só se populariza mesmo no Brasil por volta dos anos 2000. Nos anos 2000 surgem os primeiros aparelhos que a gente chama de popular, que são aparelhos com preços mais em conta e com uma funcionalidade maior, já que o Brasil já contava com uma rede de celular muito maior também. Então, eu trouxe aqui dois modelos bem populares da época, que é um Nokia e um da Siemens. O primeiro aparelho que eu tive foi um Nokia desse aqui pequenininho, gente. Aquele outro era chamado de tijolão e esse aqui é chamado de tijolinho. A gente apelidava ele de tijolinho na época. Nessa época, ele ainda não tinha visor colorido, não tirava foto, não tinha acesso à internet, não tinha um WhatsApp, nada do que a gente conhece hoje. Eles tinham apenas duas funções aqui já, que era fazer ligação e mandar mensagem de texto. Logo depois veio outra geração dele, um pouco mais moderna. Aí ele começa a ter rádio FM já. Então ele começa a passar por um processo de transformação. E os celulares flips, que é aquele de popularmente que a gente fala de abrir e fechar, começam a surgir também. Então começam a surgir outros modelos mais coloridos, mais modernos, mais pequenos. Então ele começam a o quê? Começa a se popularizar, as pessoas começam a ter mais acesso, a se familiarizar com esse novo aparelhinho. Logo depois, em 2005, esses aparelhos passam por outro processo de evolução muito grande. Então, ele começa a ter o quê? MP3, ele começa a reproduzir música, você consegue ter um visor colorido e, principalmente, começam a ter as primeiras câmeras nesses aparelhos. Eles começam o quê? A tirar foto. Apesar da câmera ainda ser de maneira muito rústica ainda, nada comparado com o que a gente tem hoje, mas aí começa então os visores coloridos, MP3 e começam a ter o que? Câmera, começa a tirar foto. Então esse celular começa a ganhar novas tecnologias e novas funcionalidades. Até então, para se tirar foto, eu tinha que pegar uma câmera e ir lá e tirar foto. Já começa o celular. Então, eu já começa a poder gravar vídeo e tirar foto. Apesar que a memória desses aparelhos era muito pequena nessa época ainda. Por isso, as pessoas utilizavam muito nessa imagem que se você vê do lado do aparelho aqui, ó, tem um cartãozinho de memória que as pessoas utilizavam muito. Hoje em dia, quase não se utiliza mais. Alguns aparelhos ainda utilizam, mas raramente você há necessidade de você utilizar um cartão de memória para aumentar a memória do seu aparelho. Mas isso era muito mais em função das músicas, que ainda tinha um formato muito grande para a memória curta dos aparelhos, do que propriamente dito para outras funções. Esses aparelhos passam a se transformar aí.
Aqui eu trouxe outros aparelhos que fizeram muito sucesso em meados dos anos 2000, por volta de 2007, 2008, surgem esses aparelhos aqui, que eram os aparelhos famosos da época, que faziam sucesso nessa época. Eu tenho aqui um Nokia, eu tenho aqui um da Sony Ericsson, que na verdade nem existe mais, essa empresa. Eu tenho da Siemens, da Samsung e outro modelo da Nokia aqui. Modelos diferenciados, mas que faziam muito sucesso na época. Eu tenho aqui o popular V3. O V3 ele revolucionou o mercado na época porque ele traz novas tecnologias, câmeras melhores, mas ainda tem alguns problemas que a gente resolve logo depois, que é uma memória muito curta e uma bateria com duração muito curta também, muito pequena. Esses novos aparelhos tinham esse problema nessa época, que foi sendo resolvido ao longo dos tempos. Hoje em dia, a bateria de um celular dura muito mais do que naquela época, apesar de que os celulares hoje têm uma qualidade muito maior também. Aqui eu trouxe para vocês alguns cartazes de preços de celulares da época. A gente tem celulares aqui no primeiro folheto aqui de 249 até celulares de 1.399, por exemplo, aqui que são os modelos Philips da época. Muito diferente dos preços de hoje, né? Logo depois tem um pequeno processo de evolução, alguns anos depois, esses aparelhos começam a diminuir o valor, já que as tecnologias começam a se popularizar e começam a difundir mundo afora. Então, eles passam a ter uma diminuição do valor. Até que chegamos em 2007. Em 2007 surge o modelo de celular mais famoso que a gente conhece até hoje, que são os primeiros celulares touch, que revolucionou o mercado foi a empresa Apple, que lançou o iPhone 1 com tecnologia touch. Então, até então a gente não tinha celulares com tela touch ainda, com acesso à internet rápida. Então a gente tem celulares que revolucionaram o mercado e o iPhone é um deles. Então, ele traz os primeiros smartphones com acesso rápido à internet, praticamente um mini computador em suas mãos. Então você tinha um telefone inteligente, que ele falava, que era o telefone inteligente. Você tem um revolucionamento do mercado. Eu tenho vários aparelhos hoje graças ao iPhone. Logo depois surge um novo modelo que eles tentavam fazer um mini computador com teclados embutidos dentro dos aparelhos celular, o que não deu muito certo, já que a funcionalidade da tela touch é bem mais prática do que você ter esses mini tecladinhos no celular. Então, em 2011, surge outra geração de aparelhos, que é, além do iPhone, surgem novos smartphones de outras marcas, de outros modelos mais populares também, já que o iPhone, todo mundo sabe que ele tem um valor elevado. Então, a gente tem outros aparelhos, surgem os aparelhos Androids. Então, eles estão no mercado aí para fazer concorrência aos smartphones da Apple, o iPhone. Então, eu tenho novos modelos que revolucionam. Aqui eu já tenho uma câmera de qualidade, uma funcionalidade bem maior, acesso à internet, rede 3G, que depois veio o 4G, que agora a gente está caminhando para o 5G já. Então, a gente tem uma tecnologia que evoluiu muito rapidamente. Ou seja, em 30 anos, os celulares passaram daquele tijolão grande até esses celulares smartphones que a gente tem hoje. Eles ficaram menorzinhos nos anos 2000, depois cresceram um pouquinho mais com a utilização dos smartphones. Então, esse foi o processo de evolução do telefone. Né? De lá para cá, transformou completamente o jeito de se viver. Tanto que hoje em dia, raramente você vai encontrar nas casas, hoje em dia, telefone fixo. Já que eu tenho tão popularmente os aparelhos celulares, qual a funcionalidade de eu ter um telefone fixo em casa mais? Então, praticamente isso não existe mais. Raramente você vai encontrar um telefone fixo nas residências hoje em dia. Por quê? Porque eu tive um processo de evolução rápida nos aparelhos móveis, nos aparelhos celulares, certo? Vamos para a nossa atividadezinha de hoje, então? Pegue seu caderno, faça seu cabeçalho, como sempre, faça margem. Logo depois, vamos para a nossa atividade de hoje, então. A gente tem duas atividades hoje. A primeira, desenhe o seu celular ou de algum familiar, de algum conhecido. Não esqueça de pintar a sua obra de arte, hein, para ficar bem bonita. Depois escreva a palavra celular e faça a separação das sílabas. Será que você consegue fazer a separação das sílabas? Peça a ajuda do papai, da mamãe, do seu responsável e faça a atividade. Na questão 2, você vai listar coisas que você mais gosta de fazer no celular hoje. O que mais você gosta de fazer? Dentre as tantas funcionalidades que a gente tem no celular hoje, quais as que você mais gosta? Você gosta de jogar, tirar foto, gravar vídeo, acessar as redes sociais? Qual você mais gosta? Responde pra gente lá então. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.